É com o coração pleno da graça de Deus, cheio de alegria, que novamente estamos com você, rezando com a Igreja, vivendo esta dimensão bonita do testemunho e da vida cristã. Hoje vamos até o Egito. O Egito que em outros momentos já podemos rezar também e acompanhar a vida dos cristãos ali presentes. Vamos conhecer o trabalho que muitos religiosos, padres, irmãs, desenvolvem no intuito de reconstruir o tecido da paz, do amor e da boa convivência. Acompanhe com muita atenção conosco. Sou católica. Os meus filhos não vivem no Egito. Vivem na França. Estão no exterior há anos. Se um dia puder vender o meu negócio, penso que também irei embora, pois procuro mais serenidade e menos ansiedade na minha vida. Associamos o Egito ao Sol, às pirâmides e às mesquitas. Entretanto, o país tem um passado cristão rico e variado que remete ao século I. Assim, os descendentes dos faraós, os precursores dos cristãos egípcios, os coptas, viveram aqui muito antes dos muçulmanos que invadiram estas terras no século VII. A palavra copta vem do árabe Qipt, que significa habitante do Egito. A Igreja sobreviveu ao longo dos séculos até o presente, sofrendo vários períodos de perseguição pelo Islã. Os muçulmanos constituem a maioria da população. A Igreja do Egito se difere um pouco das igrejas dos outros países. A nossa igreja nunca tem medo. Vivemos e crescemos com mártires. Aprendemos as suas histórias. Conhecemos as suas vidas. Sabemos como e quando cada mártir se encaixa na história do Egito. Há muitos sinais raros que acompanham o cristianismo do Egito. Um deles é a tatuagem da cruz nas mãos. É uma tatuagem da cruz feita pelos adultos. Mas as crianças também são tatuadas para que, em tempos difíceis, em tempos de perseguição, jamais esqueçam as suas raízes, onde reside a sua tradição profunda, onde se situa a fonte da sua força. Atualmente há duas igrejas coptas no Egito. Uma igreja copta ortodoxa e uma igreja copta católica, que juntas somam cerca de 10% da população. É aqui que vive a maior população cristã do Oriente Médio. Assim, o cristianismo no Egito, ao contrário da maioria dos países muçulmanos, tem uma face sociológica. A Igreja Copta Católica, ao contrário da Igreja Copta Ortodoxa, está em total comunhão com Roma. Porém, o rito de sua liturgia é quase o mesmo que o da Copta Ortodoxa. Tem cerca de 210 mil fiéis, assistidos por 175 padres e 40 monges. Desde 2011, quando o presidente Hosni Mubarak foi derrubado, os cristãos têm passado por tempos muito traumáticos. Atacados pela Irmandade Muçulmana e os salafistas, as suas igrejas têm sido destruídas e muitos dos seus fiéis assassinados. As famílias cristãs têm sido afugentadas, as suas casas e lojas totalmente queimadas, e muitas foram privadas de uma oportunidade de ter uma vida normal. No Egito, sempre houve ataques contra os cristãos. Durante muitos anos, talvez não se tenha feito muita referência a eles nos jornais no mundo ocidental. Aparentemente, a situação dramática dos cristãos melhorou quando Abd al-Fattah al-Sisi tomou poder em 2014.
o presidente recebeu bispos ortodoxos, católicos e protestantes. O seu governo, juntamente com a igreja, está preparando uma nova lei para regular a construção de igrejas, sendo esta uma das questões-chave para a igreja egípcia. No passado, cabia ao presidente decidir se a construção podia se iniciar ou não, o que efetivamente paralisou todos os projetos de construção de igrejas. Agora, essa decisão será tomada por um âmbito mais baixo. A aparente paz, porém, foi violada por vários ataques de bombas por parte de terroristas do autoproclamado Estado Islâmico. Este grupo jihadista se apoderou de um vasto território na Síria e no Iraque e parte do Sinai egípcio. A sua brutalidade, assassinatos em massa, raptos e decapitações se tornaram conhecidas no mundo inteiro. Em 2006 e 2017, os jihadistas tiveram como alvo os fiéis e vários lugares religiosos. Foram mortos centenas de cristãos. Um dos líderes islâmicos do Egito alertou os muçulmanos para se afastarem dos encontros cristãos, bem como das instalações governamentais, militares e policiais, sugerindo que o grupo terrorista iria continuar com os ataques ao que denominou de alvos legítimos. A insegurança no país provocou um êxodo ainda maior de cristãos. A Igreja Católica enfrenta um desafio: como dar aos seus fiéis uma razão para ficar? Os jovens e as famílias deixam Minya e vão para o Cairo ou para Sharm el-Sheikh ou para o estrangeiro. Muitos estão indo embora. Por isso temos de educar os educadores. É este o nosso grande desafio. Precisamos ensinar como comunicar o valor da vida, como trabalhar, como se empenhar nos assuntos do país, como ser criativo. Temos que desenvolver estas capacidades. Para desenvolver estas capacidades e ajudar os fiéis, a Igreja Católica preenche um vazio que deveria ser preenchido pelo governo, proporcionando uma variedade de serviços sociais. Mais de 100 paróquias coptas católicas têm sido escolas primárias e secundárias, alguns postos de saúde e orfanatos, que ajudam as viúvas, as mulheres abandonadas, os presos, os deficientes e os pobres. Todas as suas instituições estão abertas aos necessitados, independentemente da sua fé. O Egito tem quase 8 milhões de crianças com idade inferior a 5 anos. A pobreza predominante, o elevado número de complicações no parto, os divórcios que muitas vezes deixam as crianças abandonadas, tudo isso leva a um crescente número de órfãos e crianças de rua no Egito. Os padres franciscanos administram casas de saúde, clínicas, escolas com 10 mil alunos e 400 professores e 3 orfanatos, que lhes permitem responder às grandes necessidades dos mais pobres dos pobres, principalmente as crianças. As crianças vêm de diversas regiões, de Alexandria, Asyut, do Cairo, de Aswan. São todas cristãs católicas. A sua situação em casa é muito difícil, pois são de famílias muito pobres. Algumas não têm pai nem mãe e frequentemente não têm onde ficar. Portanto, nós as aceitamos, desde a escola primária até que elas completem o ensino secundário, recebam um certificado e possam começar a trabalhar. Tenho 20 anos. Estou no último ano da universidade. Estudo arqueologia e história. Estou aqui há 11 anos. A minha irmã também está aqui. Fui criada e cresci aqui. E esta é a minha casa. Gostaria de ficar aqui com os meus irmãos para sempre. Há 5 jovens frequentando a universidade. 11 em várias escolas técnicas, 12 nos últimos anos do ensino médio e 10 nas escolas primárias. Este ano temos 2 que vão completar a licenciatura em literatura e turismo. Nós tentamos ajudá-las a ganhar autoestima e encontrar emprego. Administrar orfanatos e casas que cuidam de crianças é uma atividade dispendiosa.
Há sempre falta de dinheiro para manter as instalações e as tributações pela autoridade local é pesada. Porém, cada vez mais crianças necessitam de cuidados. Os fundos são cedidos pelas organizações de caridade, como, por exemplo, a ACN, mas não exclusivamente, porque os orfanatos também administram os seus próprios negócios. Eles fabricam mesas para o nosso seminário. Vendemos móveis, mas por encomenda. Os lucros são para auxiliar os deficientes. Damos trabalho a pessoas, elas ganham um pouco. Toda a mobília neste prédio, as portas, janelas, mesas, camas, estantes, foi tudo feito aqui. As melhores escolas do Egito são administradas por padres ou religiosas. Devido ao elevado nível de ensino, também atraem muitos alunos muçulmanos. Também nasceram muitas iniciativas nas paróquias coptas católicas. A Igreja de Santa Maria é um bom exemplo da variedade de projetos cativantes que não só atraem paroquianos cristãos, mas também muçulmanos. Temos 30 mulheres trabalhando na oficina. Algumas delas estão atravessando uma crise financeira, enquanto outras, embora sejam afetadas pela crise, desejam aumentar os seus rendimentos. Sonho construir mais 2 pisos, um dedicado às atividades com os jovens para combater o desemprego, para permitir que os jovens e também as mulheres trabalhem. E em outro piso, por isso temos um elevador, para os idosos, um lugar para cuidarmos deles. No Egito também há instituições de caridade católicas de leigos, tal como a Sociedade de São Vicente de Paulo, que tem como metas principais o combate à pobreza e à injustiça social. Nós ajudamos as moças pobres, as jovens casadas, lhes dando alguma roupa ou eletrodomésticos como geladeiras, fogões a gás e outros. Eles me dão dinheiro todos os meses e açúcar, uma lata de óleo e uma lata de banha de porco. E, quando tem, me dão uma galinha. Não tenho segurança social nem pensão, nada. Ninguém me dá nada, exceto a Sociedade de São Vicente de Paulo. Óleo, sabão, açúcar, dinheiro, tudo. Até me deram lençóis para eu dormir. A Igreja Copta Católica no Egito também apoia iniciativas agrícolas, tais como a pecuária e a produção alimentícia. Esta é uma daquelas regiões onde muçulmanos e cristãos estão tentando conquistar o deserto e transformar esta terra de areia em terra agrícola. 2 deles são coptas católicos e um é muçulmano. Eles se dão bem e criaram isso juntos. Mesmo com tudo aquilo que a Igreja Católica está fazendo para promover a reconciliação, os cristãos ainda se sentem ameaçados na sua segurança e no seu sustento. Por exemplo, eu não posso andar na rua sozinha com a cabeça descoberta. Tem que ter sempre alguém comigo. Quando ando sozinha, me arrisco a ouvir piadas e comentários desagradáveis, especialmente dos extremistas. Quando andamos na rua, ouvimos: "Nós vamos te ensinar a ter boas maneiras. Fiquem em casa. Vistam o hijab." Estes comentários são repetidos muitas vezes. O assédio não é o único perigo que as moças cristãs têm de enfrentar. Um dos exemplos mais dramáticos da repressão brutal, sobretudo na província, é o sequestro de crianças de famílias cristãs. Tragicamente, os sequestros estão se tornando um ato comum no Egito.
Meninas cristãs são levadas para destinos desconhecidos, onde sofrem violações múltiplas, são drogadas e, depois de algumas semanas de tortura, são chantageadas e obrigadas a se converterem ao Islã. Casos de conversões forçadas ao Islã têm sido predominantes desde o início dos anos 90, desde que grupos islamitas e da Sharia começaram a surgir. Estes incidentes ocorreram sob os olhares da Agência de Segurança Nacional. Depois da Revolução e da dissolução da agência, os salafitas começaram a agir conforme os seus próprios objetivos. Depois da Revolução, reparamos como o seu interesse se voltou para crianças de 11, 12 e 13 anos. Há um grupo de meninas desta idade que desapareceram sem deixar rastro. A Igreja Católica providencia refúgio para quem é mais assediado pelos extremistas muçulmanos. As moças cristãs, tanto católicas como ortodoxas. É um lugar onde elas podem se sentir livres e protegidas de ataques maliciosos, perpetrados na rua, nas escolas estatais ou no trabalho. O patriarca Ibrahim Isaac criou uma casa para as moças que correm o risco de serem sequestradas. Procuramos falar com as meninas sobre qualquer problema que tenha acontecido, ataques ou violações. Procuramos convencê-las a ficar conosco durante algum tempo para se recuperarem e assim capacitá-las para se tornarem novamente membros valiosos da sociedade. Nessa altura, lhes atribuímos um tutor que, mesmo quando ela vai embora, nunca a deixa. Quando uma menina chega, não tem de pagar nada. A minha família, meus irmãos, receavam pela minha segurança e por isso me puseram aqui. Agora, mesmo quando tenho tempo livre, não posso ir para casa, porque tenho medo dos muçulmanos. Nura sabe que assim que se casar, estará segura. Os sequestradores não estão interessados em mulheres casadas. Se ficar aqui mais um ano, me caso e não volto para casa. O patriarca Ibrahim Isaac também cuida das mulheres pobres e abandonadas, bem como dos deficientes, lhes dando uma oportunidade para adquirir novas aptidões e trabalhar. Os fiéis da Igreja Católica são chamados a fazer escolhas dramáticas diariamente em relação à sua fé. São chamados a ser sinais visíveis do seu Salvador, dia após dia, num mundo dominado por extremistas religiosos inflexíveis. Temos que acreditar que só há esta única escolha, a escolha do diálogo entre nós e os outros. Um diálogo que não é só verbal, mas também um diálogo cotidiano. Precisamos trabalhar juntos enquanto cidadãos egípcios, para o bem comum, para o bem de todos os egípcios. Não há vida sem uma vida religiosa cristã. Estávamos preparados, fomos ensinados desde criança sobre Jesus. Foi assim que aprendemos a viver. Agora precisamos ensinar isso às nossas crianças. Como Jesus afeta as nossas vidas. Como nos dedicamos a Ele para que, com o tempo, elas possam continuar o nosso ministério. Os jovens do Ocidente têm uma liberdade que nós aqui não temos. Têm liberdade de expressão, no emprego, liberdade de pensamento, liberdade para interagir uns com os outros. Nós não temos isso aqui. E eles não fazem nada com isso. As suas igrejas estão vazias, não há jovens. Por quê? Porque enquanto nós defendemos aqui a nossa fé, eles não fazem o mesmo lá. Gostaria de agradecer a todos os benfeitores. Graças a eles, podemos realizar um ministério modesto para o nosso humilde povo. Podemos proteger a nossa fé católica, que se enraizou em solo egípcio já no 1º século, tal como os nossos antepassados, os nossos avós, o fizeram. Quando o Natal aconteceu, foi uma noite de portas fechadas.
e o menino Jesus nasceu em uma estrebaria. Hoje, milhões de cristãos no mundo inteiro não poderão celebrar o Natal em paz. Assim como a Sagrada Família, eles não têm um lar, foram expulsos, são perseguidos e não veem um futuro, mas contam com você. Nesse Natal, a ACN irá, com a sua ajuda, socorrer os que vivem sem esperança. Para eles, sua doação será o único presente que receberão. Suas mãos são as portas pelas quais Deus quer nascer no mundo mais uma vez. Acesse acn.org.br ou ligue para 0800 77 099 27. Neste Natal, faça a sua doação para a ACN e ajude aqueles que já não têm mais a quem pedir. Quando abordamos o tema da fé e da vivência do Evangelho numa realidade tão antiga, milenar, como é a do Egito, nós podemos nos colocar também diante de uma reflexão. Eu sei que muitos de nós, com esforços, já superamos esta questão da separação do que é a prática da fé e a nossa própria vida. Ali no Egito, dia a dia, aqueles que amam, que seguem o caminho de Jesus Cristo, eles são chamados a uma tomada de decisão dramática em suas vidas. A realidade nos coloca diante do grande testemunho que devemos ter que assumir, porque dizer que é cristão e não transformar aquilo que você proclama com atitudes novas, isto nos limita e nos impede. Então, o trabalho da Igreja Católica, levado à frente no campo da caridade, no campo das obras sociais, no campo da cultura, é um convite para que todos possam também crescer no empenho do diálogo e da boa convivência. E com a tua ajuda, com a tua colaboração, estamos apoiando muitas atividades no Egito. Se você já colabora conosco ou quer colaborar, ligue para o 0800 77 099 27 ou, quem sabe, acesse o nosso site acn.org.br. Nós, quando abrimos as páginas da Bíblia, nós recordamos que Jesus também esteve peregrino no Egito. E hoje queremos convidar você de coração para que possamos rezar pelos nossos irmãos e irmãs que vivem a fé em Cristo na realidade do Egito. Abençoa, Senhor, volta a abençoar o teu povo no Egito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O testemunho de muitos cristãos que abraçaram a fé e testemunham com o amor e com a ajuda pode ser também continuado por mim e por você também.